Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar a incrível jornada de José do Egito, uma história de superação, fé e perseverança. Prepare-se para se inspirar com essa narrativa poderosa. Tudo começou quando José, um jovem sonhador, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele foi lançado em um poço sombrio, longe de sua família e de tudo o que conhecia. Um dos momentos mais marcantes da sua vida, quando foi jogado em um poço pelos seus próprios irmãos. Essa história está registrada no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 18 a 24. Vendo-o de longe, antes que se aproximasse, tramaram matá-lo. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: uma fera o devorou, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo, porém, Rúben isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E disse-lhes ainda Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para o livrar das mãos deles, e para o restituir a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe a túnica de mangas compridas, que trazia, e tomaram-no, e lançaram-no numa cisterna. Porém a cisterna estava vazia, não havia nela água. Essa passagem bíblica mostra a traição dos irmãos de José, e como ele foi vendido como escravo para comerciantes ismaelitas que o levaram para o Egito. É um ponto crucial na história de José, marcando o início de uma jornada repleta de desafios e provações, mas também de fé e perseverança. Mas a sua história estava apenas começando. José foi levado para o Egito, onde foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Lá, ele enfrentou inúmeras provações, mas permaneceu fiel aos seus princípios e encontrou favor aos olhos de Potifar. José é vendido como escravo e passa a trabalhar na casa de Potifar, um oficial egípcio. Essa parte da história de José está registrada em Gênesis 39, versículos 1 a 6. No Egito, José foi levado pelos ismaelitas, que o venderam a Potifar, um egípcio que era oficial do faraó, comandante da guarda. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor lhe dava êxito em tudo o que fazia, José encontrou graça aos olhos dele e tornou-se seu assistente. Potifar o confiou à sua casa, e José cuidava de tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Desde que o pôs José à frente de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar tinha, tanto em casa como no campo. Nessa passagem, vemos que, apesar de ter sido vendido como escravo, José continua a confiar em Deus e a manter sua integridade. Ele é abençoado e encontra favor aos olhos de Potifar, que o coloca como administrador de sua casa. Essa fase da vida de José mostra sua fidelidade mesmo em meio a adversidades e como ele foi capaz de encontrar sucesso mesmo em circunstâncias difíceis. No entanto, a vida de José deu uma reviravolta quando foi injustamente lançado na prisão. Mas mesmo ali, ele não perdeu a esperança. José demonstrou sua habilidade única de interpretar sonhos ao ajudar o copeiro e o padeiro do faraó a entenderem seus próprios sonhos. José é injustamente acusado e lançado na prisão, onde demonstra sua habilidade de interpretar sonhos. Essa parte da história está registrada em Gênesis 39 e 40. José, enquanto estava na casa de Potifar, enfrentou uma situação delicada quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Por se recusar a ceder à tentação, José foi falsamente acusado de tentativa de estupro e lançado na prisão. No entanto, mesmo nesse ambiente hostil, José não perdeu a confiança em Deus. Na prisão, José teve a oportunidade de demonstrar seu dom especial de interpretar sonhos. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que estavam perturbados por suas visões durante a noite. Esses eventos são descritos em Gênesis 40. A interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro foi crucial, pois, mais tarde, quando o faraó teve seus próprios sonhos enigmáticos,
o copeiro lembrou-se de José e de suas habilidades. Esses eventos conduziram José a uma nova fase de sua jornada, onde ele teria a oportunidade de interpretar os sonhos do próprio faraó e, assim, mudar o curso da sua vida e do destino do Egito. Finalmente, chegou o momento crucial em que José foi chamado diante do faraó para interpretar seus perturbadores sonhos. Com a orientação divina, José não apenas interpretou os sonhos, mas também ofereceu conselhos sábios sobre como o Egito poderia se preparar para os anos de fome que estavam por vir. Essa parte da história está registrada em Gênesis capítulo 41, versículos 14 a 32. O faraó teve 2 sonhos misteriosos e perturbadores, mas nenhum dos seus sábios e conselheiros foi capaz de interpretá-los. Foi então que o copeiro, lembrando-se de José e de sua habilidade de interpretar sonhos na prisão, mencionou sua existência ao faraó. Diante disso, José foi chamado para estar perante o faraó, e é interessante notar que ele faz uma afirmação que revela sua dependência de Deus para a interpretação dos sonhos. Não está em mim. Deus dará resposta de paz ao faraó. Gênesis capítulo 41 versículo 16. José então ouve os sonhos do faraó e, por meio da orientação divina, interpreta-os de forma magistral. Ele explica que os sonhos revelam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome no Egito e oferece conselhos sábios sobre como o faraó pode se preparar para essa crise iminente. Essa interpretação impressiona o faraó, que reconhece a sabedoria e a orientação divina em José, levando-o a ser nomeado como governador do Egito, colocando-o no segundo posto mais alto do país. Esse evento marca um ponto de virada na vida de José, elevando-o de um simples prisioneiro a uma posição de poder e influência, onde ele desempenhará um papel crucial na história do Egito e na realização dos planos de Deus para ele e sua família. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou como governador do Egito, colocando-o no segundo posto mais alto do país. José passou de um simples escravo a um líder poderoso, responsável por administrar os recursos do Egito durante os anos de fartura e fome. A ascensão de José ao poder como governador do Egito. Esta parte da história está registrada principalmente em Gênesis capítulo 41, versículos 37 a 57. Após interpretar os sonhos do faraó e oferecer conselhos sábios sobre como enfrentar os 7 anos de fome que viriam após os 7 anos de abundância, José é nomeado por faraó como governador do Egito, colocando-o no segundo posto mais alto do país. Esta nomeação é um reconhecimento da sabedoria e habilidades administrativas de José, bem como da orientação divina que estava sobre ele. Além disso, durante os anos de fartura, José implementa um plano eficaz para armazenar alimentos em preparação para a fome que estava por vir, garantindo assim a sobrevivência do povo egípcio durante o período de escassez. Esta história demonstra não apenas a ascensão de José ao poder, mas também sua habilidade de gerenciar com sabedoria e prudência os recursos do Egito durante tempos difíceis. Além disso, podemos mencionar a continuação da história em Gênesis capítulo 42 a 45, onde José, como governador do Egito, encontra-se com seus irmãos que vieram do Canaã em busca de alimentos durante a fome. Esses eventos levam à reconciliação de José com sua família, cumprindo assim os sonhos que ele teve na juventude e demonstrando a providência divina em sua vida. Esse acontecimento não apenas destaca o poder e a influência de José no Egito, mas também ressalta sua compaixão e perdão para com aqueles que o tinham tratado injustamente no passado. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Durante a fome, os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de comida e se encontraram diante dele, sem reconhecê-lo. José, porém, os perdoou e foi reconciliado com sua família, cumprindo assim os sonhos que tivera na juventude. O emocionante reencontro de José com sua família, especialmente seus irmãos, que vieram ao Egito em busca de alimentos durante a fome. Esta parte da história está registrada em Gênesis 42 a 45. Após anos de separação, José reconhece seus irmãos, mas eles não o reconhecem inicialmente. Ele os testa para avaliar se eles mudaram ou se ainda são os mesmos homens que o venderam como escravo. José finalmente revela sua identidade a seus irmãos de uma maneira comovente e cheia de perdão.
Um momento particularmente emocionante ocorre quando José revela sua identidade a seus irmãos e os convida a se aproximarem. Ele lhes diz: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa cena destaca não apenas o perdão e a compaixão de José, mas também a providência divina que esteve presente em toda a sua jornada, desde o momento em que foi vendido como escravo até sua ascensão ao poder no Egito. O reencontro de José com sua família não só traz reconciliação entre eles, mas também cumpre os sonhos que José teve na juventude, demonstrando o plano de Deus em ação. Depois de anos de provações, separação e eventual reconciliação com sua família, José vive seus últimos dias no Egito cercado por seus entes queridos. Esta conclusão mostra a fé inabalável de José em Deus e em suas promessas. A história de José é uma poderosa narrativa de redenção, perdão e providência divina. Ela ilustra como os planos de Deus podem se desdobrar mesmo em meio a circunstâncias mais desafiadoras e como Ele pode usar até mesmo os eventos mais sombrios para cumprir seus propósitos. A vida de José é um testemunho de perseverança, fé e confiança em Deus, e continua a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje. E assim, a história de José do Egito nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, devemos manter nossa fé e esperança. Pois, como José mostrou, Deus pode transformar até mesmo os piores obstáculos em oportunidades para o bem. Espero que tenham gostado desse relato inspirador. Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo com aqueles que precisam de um pouco de esperança em suas vidas. Deixe seu like, até a próxima!